O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho cancelem nossos pecados. Amém. Hoje celebramos a missa na festa de Deus Pai, segundo uma aparição para Maria Eugênia Avásio. Nosso Deus, que é Pai, se manifestou a ela e pediu também esta Santa Missa em honra a Deus Pai, porque todos nós esquecemos do Pai. Todos nós esquecemos que temos um Deus que é Pai. E Deus, Ele enviou o seu Filho para mostrar que Ele é Pai, que não é aquele Deus terrível, aquele Deus que quando falava tremia toda a terra. Ele é aquele Deus, mas Ele é um Deus que é Pai, Ele quer que nós sejamos seus filhos e que o reconheçamos como Pai. Ele quer que nós vejamos o quanto Ele é bom para conosco, o quanto Ele nos ama. E por isso Ele veio e mandou essas mensagens por meio da Madre Eugênia, para que recordemos que temos um Deus que é Pai. Um Deus que não é aquele Deus que castiga, que está atrás de nós como uma vara, mas Ele está atrás de nós para nos proteger, para nos guiar, para nos conduzir para a salvação. Para a salvação. Deus, Ele deseja imensamente que nós o conheçamos, que nós venhamos a amá-lo. Deus, Ele deseja muito que nós o conheçamos, que nós o amemos e que nós coloquemos toda a nossa esperança nele. Por isso Ele enviou o seu Filho Jesus, para nos salvar, para que nós também pudéssemos ser acolhidos como filho dele, como filho dele. Só que o problema é que nós vemos no Evangelho que Jesus vai dizer aos samaritanos que chegará o tempo em que se adorará o Pai se adorará em espírito e verdade. Não mais no templo de Jerusalém, não mais na Samaria, mas em espírito e verdade. Se adorará o Pai. E esse tempo é o nosso tempo. É o tempo depois de Jesus. É o tempo em que Jesus veio para instituir o seu reino, para colocar o seu reino, instituir o seu reino no nosso meio. Então nós já vivemos essa realidade. O problema é que nós não adoramos a Deus. O problema é que nós não buscamos adorá-lo, não buscamos conhecê-lo. Tanto que ele precisa aparecer à Madre Eugênia, mandar mensagens à Madre Eugênia, também precisa mandar Nossa Senhora
em Fátima, em Lourdes, em Medjugorje, porque nós não estamos buscando adorar a Deus, não estamos adorando ao Senhor Deus. E por que não estamos adorando? O que falta? O que precisamos para adorar a Deus? E aqui é muito simples, entre aspas, né? Para a nossa sociedade se tornou uma coisa muito difícil, mas ele vai dizer: escuta, Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua existência, com toda a tua vontade. E nós esquecemos o quê? Que para amar a Deus é preciso primeiro escutar a Deus. É preciso colocar os ouvidos atentos à palavra de Deus. Porque Deus, vai dizer também que a fé, ela vem pelos ouvidos. Ela vem pelos ouvidos. Deus se manifestou por meio de sinais, mas por meio da sua palavra. E da sua palavra que também se fez carne, porque Jesus Cristo é a palavra, é o verbo, que está desde o início. Então nós precisamos o quê? Aprender a escutar a Deus. Aprender a escutar a Deus. Isso é o que nós precisamos aprender. E é claro, escutando a Deus, colocar em prática. Mas aí vão falar, bom, mas eu escuto a Deus, eu procuro rezar, eu procuro fazer isso, eu procuro fazer aquilo. Só que a nossa sociedade é uma sociedade dominada por uma superficialidade. Tudo é meio superficial. Sabe, não é nada profundo, não é nada que toque o nosso profundo do nosso coração. E com isso, essa palavra, ela é como aquela parábola que Jesus fala, que a semente cai, até cresce, só que não cria raízes, porque não tem terra, não tem terra boa. Não tem terra boa. E nós não somos de fato uma terra boa. Por quê? Porque toda uma sociedade está trabalhando para fazer de nós pessoas superficiais, para fazer de nós pessoas que na realidade se pensam de ser livres, mas são escravas. Porque escravas deles, que controlam tudo, que controlam todo o meio, que vão nos guiando como se fôssemos marionetes, vão nos conduzindo e nós nem percebemos. E nós achamos que tudo é normal, que tudo é natural, que é assim mesmo. E não percebemos o que Deus quer de nós. E o que estamos perdendo. E o que estamos perdendo. Paulo ele vai dizer aqui, né, que Cristo, que Deus abra os vossos corações à sua luz, para que saibais qual a esperança, qual o chamamento vos dá, e qual a riqueza da glória, qual a riqueza da glória que Deus quer nos dar, que Deus nos aguarda. E é importante entendermos que nós precisamos lutar contra a nossa sociedade. Não lutar de pegar armas, de fazer tantas coisas, mas lutar para quê? Para que nós possamos aprender isso que Deus pede desde o início. Escuta, meu povo, escuta a minha voz, coloque em prática aquilo que eu estou dizendo.
porque se vocês escutarem, eu vou te dar tudo, eu vou vos proteger. Ele vai dizer, lembra que eu te tirei do Egito, te tirei da escravidão, e nós hoje somos escravos de uma sociedade que em cima, quem controla tudo é Satanás. Ele é o príncipe desse mundo, que conseguiu emparelhar tudo, emparelhou tudo para nos tornar escravos dele. Não somos pessoas livres, não somos mais pessoas livres. Por quê? Porque não conhecemos aquilo que de melhor temos, a Deus. Nós não sabemos a grandiosidade que nós temos de poder conhecer a Deus. Os antigos, antes de Cristo, não podiam conhecer a Deus como nós podemos conhecer. Não podiam entrar na profundidade como nós podemos entrar. Porque Jesus, ele nos apresentando o Pai, ele nos apresenta toda a Trindade e fala, é possível entrar em oração, entrar em comunhão com toda essa Trindade. E se nós começamos a entrar em oração, em comunhão com toda essa Trindade, nós se elevamos, nós estamos em outro nível e nada faltará, nada faltará. Mas o povo, aliás, o mundo que ele fala, que você tem que estudar, que você tem que fazer isso, você tem que se matar de trabalhar porque você precisa de uma casa nova, você precisa de um celular novo, você precisa daquilo, você precisa de outras coisas, você precisa de tantas coisas, então você não tem tempo para escutar a Deus. E o que se faz para escutar a Deus? Se escuta a Deus por meio da oração, por meio da oração. E a oração para nós, ela se torna o quê? Uma coisa secundária. Alguns rezam no final do dia, e rezam male, muito mal, quase indo dormir, quase sonolento, já cansado. E como é que se pode dar tempo a Deus cansado? Outros rezam e falam, bom, já rezei, já estou a posto com Deus. Mas a oração, ela precisa retomar na nossa vida, retornar na nossa vida. Porque senão não entendemos o que o mal está fazendo na nossa vida. E para onde o mal está nos levando, nos conduzindo. Precisamos voltar à oração. Às vezes nos preocupamos tanto em evangelizar, em aprender, em fazer tantas coisas, mas a oração que é essencial, que é onde eu escuto a Deus, eu não faço. Eu não faço. E é interessante porque até a missa, ela se tornou bagunça, se tornou barulho. O grande sacrifício do altar se tornou barulho. Não se tem mais os momentos, raramente se para, se fica quieto. E até para agradecer a Deus, se agradece pouca coisa depois da comunhão. Não se agradece, não se escuta a Deus. E é interessante porque querem abolir de fato a missa tridentina. Por quê? Porque naquela missa o povo ficava ali quieto, atento, escutando. Ele aprendia a escutar. Podia não compreender, mas aprendia a escutar. Aí aprendia a entrar no mistério de Deus. Hoje, como é que nós podemos entrar no mistério de Deus? Às vezes com tanto barulho, com tantas coisas. Qual o momento na missa em que nós paramos para escutar, para refletir, para se silenciar? Qual o momento? Qual o momento? É raro e é difícil você encontrar lugares assim, para você silenciar e escutar a Deus. Porque o que importa para o mundo
é que você trabalhe, lute para você ser bem-sucedido, ter talvez riquezas, ter casas, carros, só que não tem a Deus. E o inimigo não quer, ele quer isso. Ele quer que você tenha, ele pode querer que você tenha tudo, que você de fato saia de uma pobreza, que você de fato tenha dinheiro, mas ele não quer que você encontre a Deus. Ele não quer que você encontre nosso Senhor. Ele não quer que você se abandone a Deus. Porque se você se abandonar a Deus, o inimigo treme. O inimigo treme. E se você se abandonar a Deus, com certeza o mundo virá, ele se tornará um outro mundo. Hoje, quantas guerras na Venezuela, quantas pessoas estão sendo presas, mortas, estão sendo torturadas. Também no Brasil existem realidades assim. E por quê? Porque o que importa é que você não encontre a Deus. Porque Deus é aquele que pode nos tirar de todos os soberanos da terra. Ele pode destruir todos os soberanos da terra. Ele pode fazer o que ele quer. Ele tem o poder para derrubar todos os poderosos. Só que se nós não acordamos, ele não vai fazer isso. Porque nós não acordamos. E aí o que acontece? Nós culpamos a ele. Por que não vê quanta maldade, quantas gentes estão morrendo? Parece até que eu escutei isso de uma pessoa, de uma reportagem lá da Venezuela, que falou, mas que a mulher chorava e falava, mas Deus, onde está Deus? Onde está Deus? Mas se nós o abandonamos, nós não escutamos a sua palavra, nós não o procuramos tantas coisas, menos a Deus, ainda mais chamá-lo de Pai, ainda mais reconhecer a bondade de Deus na nossa vida. Estamos tão ocupados que não percebemos a proteção de Deus, a ação de Deus na nossa vida. Não reconhecemos o quanto Deus fez por nós e está fazendo por nós. Só sabemos reclamar, culpar, só sabemos jogar tudo nas costas de Deus, e nós não fazemos nada. São Marcos, se diz que São Marcos, ele começou a evangelizar, né, quando lá em Alexandria, né, ali no Egito. E o que ele fez para evangelizar? Ele ensinou o povo a rezar. E ensinou o povo a rezar de uma tal forma que as pessoas, elas se encontravam com Deus e elas ficavam atraídas por aquela oração. Ficavam de fato atraídas, e com isso se converteu. Paulo, ele ia nas cidades, e em Coríntios, ia nos lugares, e todo dia ele ficava lá ensinando a palavra, mas ensinando a rezar, ensinando a fazer o quê? A ter um contato com Deus, a ter um contato íntimo com o Senhor. Porque rezar não é só falar palavras, é ter um contato, um relacionamento com Deus. E é isso que os apóstolos fizeram, por isso eles converteram todo mundo, porque eles ensinavam ter um relacionamento com Deus. E hoje querem fazer tantas coisas, mas não ensinam. Nós não ensinamos o essencial, que é se relacionar com Deus, é encontrar a Deus. Por isso que para nós é tão difícil às vezes ficar em silêncio, ficar quieto, porque nós não procuramos nos desligar do mundo e encontrar a Deus, desligar do mundo e encontrar nosso Senhor. E Deus, Ele nos pede a isso, Ele quer isso.
Ele quer que nós o encontremos, não como Deus, o Deus que está lá em cima, mas como Deus que é Pai, que caminha conosco, que está sempre conosco, que nos dá esperança, que nos dá uma direção, nos dá um caminho a seguir. É esse Deus que está falando conosco hoje e convida a nós a encontrá-lo, Mas aí vão dizer, mas padre, como que eu faço? Eu procuro, eu me esforço, mas sempre me vem o cansaço, sempre me vem isso, me vem aquilo, me vem tantas coisas, eu não consigo. Precisamos buscar a criar o gosto pela oração, criar o gosto de rezar. Para criar o gosto de rezar, precisamos fazer o quê? Se esforçar, se colocar em oração, buscar de fato esse relacionamento com Deus, experimentar esse relacionamento com Deus. Se nós recebemos um doce, nós às vezes podemos nem querer comer aquele doce, mas se nós experimentamos, às vezes é um doce tão gostoso que nós falamos, puxa, é gostoso, aí eu vou comer de novo. Aí você vai comer de novo, você experimentar de novo o quê? Aquele sabor, aquele gosto, aquela coisa, aquele prazer. Depois você vai fazer de novo, também para experimentar aquele gosto, aquele sabor. Até que um dia você vai fazer porque você quer, você precisa daquilo. Você se sente bem com aquilo. E a mesma coisa a oração. Se nós nos colocamos em oração, se procuramos sentir o gosto, o prazer, se não vemos a oração como um peso, como um fardo, como uma perda de tempo, nós encontramos esse gosto da oração. E encontrando esse gosto, nós depois vamos querer mais, até chegar o dia em que nós não podemos mais viver sem. É a mesma coisa de um casal. De repente ele encontra uma moça, e aí ele conversa com a moça e fala, puxa, conversa boa, gostosa, gostei da companhia, vamos marcar outro dia. Aí marca outro dia, vão lá, conversa, puxa, foi gostoso de novo, foi legal de novo. Aí começa um namoro, aí começa um relacionamento, até que se finaliza com o sacramento, com o casamento. Quer dizer, já não posso mais viver sem. Não posso mais viver sem. E é isso que nós precisamos buscar. Buscar isso na nossa vida, buscar encontrar a Deus nas nossas orações, buscar conversar com Deus, se relacionar com Ele e descobrir o quanto bom, gostoso é estar com Deus. Quantos santos queriam ficar com Deus e muitas vezes não podiam por causa do trabalho, por causa das pessoas que buscavam. Quantos santos? São Felipe Neri, às vezes ele parava para rezar, já chamavam ele, mas o coração dele ardia, queimava, a roupa dele era queimada no coração, porque ele amava a Deus, ele desejava, ansiava ficar com Deus. São Francisco de Assis, na Quaresma, ele ficava no monte por 40 dias, isolado, só ele Deus, só ele Deus. São Francisco de Paula, também, na Quaresma, ele antes era eremita, depois ele se criou uma comunidade, e ele, quando iniciou a Quaresma, ele falou, olha, eu vou rezar, e vocês não me incomodem por nada, não me chamem, esquecem de mim, não me incomodem por nada, nada que aconteça, vocês devem me interromper. E aí ele entrou no quarto dele, na cela dele, ficou lá em oração. Aí passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, e a comunidade falou, puxa, cadê ele? Será que morreu lá dentro?
não se sai para nada. Não se sai nem para ir no banheiro, nem para pegar um pãozinho, nem para tomar uma água. Não se sai para nada. Até que falou, ele falou para não incomodar, mas 3, 4 dias, precisamos ver se ele está vivo. E foram lá, arrombaram a porta, e eles não conseguiram entrar, porque existia uma luz enorme, que cegava eles. E São Francisco de Paula saiu e falou, puxa, eu não falei para vocês não me incomodarem? Ele falou, desculpa, a gente achava que você estava morto. Ele falou, não, só me chamem no dia da ressurreição. E de fato, toda a quaresma ele ficava lá, e no dia da ressurreição chamavam ele, ele estava lá íntegro. Não saía para nada, nem para ir no banheiro, nem para comer, nem para beber. Para nada, só em oração, 40 dias. E na ressurreição, ele estava lá íntegro, melhor do que ele tinha entrado. Por quê? Porque é o que a oração pode fazer conosco. Essas pessoas experimentaram um ápice da oração. Santo Antão, ele não fazia 40 dias, fazia muito mais de 40 dias, fazia anos. Ficava anos só com o Senhor, sem comer, sem beber, sem nada. É claro que não é para todos nós isso, não estou falando que nós devemos fazer isso, mas para ver o quanto tem o poder da oração, o poder de escutar nosso Senhor Deus, o quanto Deus pode mudar a nossa vida, e o quanto nós somos tão preciosos para Deus, e tão temente, porque o inimigo ele não quer que nós encontremos a Deus, e ele está nos manipulando para que nós de fato não encontremos como nós podemos o encontrar. E não o encontrando, nós estamos do jeito que ele quer, somos mornos, somos todos mornos. Somos cristãos, mas meio assim, né? Então se permite o aborto, se permite tantas coisas, tanta maldade, né? Se permite, por exemplo, aquela aberração que aconteceu no início das Olimpíadas, que teve uma desrespeito enorme com a nossa fé. Se teve também um incentivo enorme também para a pedofilia, ali naquela cena, para coisas erradas. Se teve tantas coisas. E para uma brasileira que do skate, a Raina, só porque ela fez um sinal dizendo Cristo, homenageando a Cristo, foi punida, foi chamada a atenção. Eles podem ofender a nós, e nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Eles falam, não se pode falar de política e não se pode falar de religião, mas eles atacam a religião. Os outros é que não podem. Por quê? Porque nos falta a força da oração, nos falta a coragem de nos entregarmos, de conhecermos a Cristo. Por isso eu convido vocês, irmãos, conheçamos a Deus Pai. Entremos nessa intimidade com Deus. Procuremos conhecê-lo de fato, porque Ele diz, se ouvirdes a minha voz, se obedecerdes os meus mandamentos, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Então procuremos descobrir essa beleza da vida de oração. Procuramos descobrir tudo o que Deus nos está proporcionando e colocamos o mundo em segundo lugar, porque no final da nossa vida, tudo o que conseguimos aqui vai ficar aqui, mas o importante é Deus, o quanto nós caminhamos para Deus, o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós fomos atrás de Deus, o quanto nós crescemos na nossa vida espiritual. O quanto de fato nós encontramos a Deus, servimos a Deus. Isso é que importa, porque se nós conhecemos a Deus, a morte é uma passagem dessa vida para uma nova vida.
a vida que Ele sempre desejou para nós. Se acaso nós permanecermos longe de Deus, a vida será, aliás, a morte será uma morte eterna. A morte para a condenação. Busquemos ao Senhor, busquemos acreditar em Deus. Fechemos os nossos ouvidos a tantas vozes, a tantas as coisas, e procuremos abrir o nosso coração a Deus, aprender a escutar a Deus. Ensine os seus filhos a escutar a Deus, a sair desses barulhos que encontramos, que temos todo ao nosso redor, porque só assim nós poderemos ter uma vida melhor. Só assim Deus poderá vir em nosso auxílio e poderemos livrar também o sofrimento na nossa vida. Que o Senhor nos ajude, que Nossa Senhora, aquela que soube escutar a Deus, soube colocar em prática tudo o que Deus pediu para ela, que possa nos ajudar a não termos medo, mas a confiarmos plenamente no Senhor, a caminharmos realmente para Ele e a descobri-lo novamente na nossa oração.